Olá, bom dia! Hoje é dia 11 de janeiro de 2026. Louvado seja o nome do Senhor. Novo dia, pela sua bondade e graça. Dia que o Senhor fez. Por isso, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, com a bênção do Senhor. Juntos para a nossa devocional diária. Esse tempo em que lemos a palavra do Senhor e a estudamos, buscando ouvir aí a orientação, a direção do próprio Deus para a nossa vida. Muito bem, o nosso texto é o apóstolo São João, em sua primeira carta, capítulo 1, versos 8 a 10, onde lemos: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse texto, o apóstolo São João, trabalha algo relativo ao pecado. Na devocional anterior falamos sobre o pecado e a ideia, muitas vezes propalada, de que ele inexiste, ou o pecado e a sua realidade, a sua existência negada. Vimos a falácia disto e hoje vamos falar sobre o outro aspecto, o pecado e a sua ocorrência inevitável. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Este aspecto da inevitabilidade do pecado não significa que nós não possamos, que nós não tenhamos condição de vencer a tentação. O fato de que a ocorrência do pecado é inevitável na vida de todos nós não implica no fato de que somos incapazes de vencer e superar as tentações. Ou seja, a tentação em si não é o pecado. Quando eu sou tentado, eu não estou pecando. Quando a tentação me atinge, me alcança, me assola, é a proposta para que eu então peque. Mas eu posso resistir a esta proposta para pecar, que é a tentação, e não cair em tentação, evitando naquele momento, naquele contexto, naquele ponto, a queda e, portanto, o pecado. Por isso Jesus diz na oração do Senhor, não nos deixes cair em tentação. Ele não está pedindo que sejamos livres das tentações. Isso é impossível. Ele mesmo foi tentado, porém não pecou. Então, quando João, o apóstolo São João, eu evidentemente estou também falando, que o pecado tem uma ocorrência inevitável na nossa vida, não é que nós não venhamos a ser tentados a pecar. Nós somos levados a compreender, a não ceder o aspecto relativo à tentação. E assim resistir, fugir da prostituição, fugir da idolatria,
resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, nós podemos resistir e às vezes temos que fugir para não virmos a pecar. Então, precisamos estar atentos para não acabarmos sendo levados à queda, ao pecado. Graças a Deus, porque como cristãos regenerados, pessoas nascidas de novo, nós temos a bênção de superar muitas vezes a tentação, colhendo esta vitória e não pecando. É comum, às vezes, ouvirmos certas orações e a gente entende que a pessoa fala, o Senhor releva, mas a pessoa diz assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E se ele for orar ali a 10, 15 minutos, ele vai falar de novo: perdoa a multidão dos meus pecados. Ou seja, isso se tornou meio que mantra e a pessoa não percebe o que está falando. Um cristão não pode ter ou permitir que os pecados se acumulem a ponto de se tornar uma multidão. Ele não pode ser uma pessoa que vive pecando, não tem jeito, eu peco a todo instante, eu peco sempre, não há momento em que eu não peque, eu peco incessantemente. Ora ao Senhor desse jeito: Senhor, o Senhor sabe que nós pecamos incessantemente, a cada segundo. Não, peraí. Um cristão regenerado não peca incessantemente a cada segundo. Se você está pecando a cada segundo incessantemente, verifique se realmente você é nascido de novo, se o Espírito Santo realmente está na sua vida. Porque se está e você está pecando a todo instante, não tem jeito, gente, não tem como fugir dessa realidade, pecamos a todo instante, a cada segundo. Não. Então você não é regenerado, você não tem o Espírito Santo. Imagina se você diz assim: eu sou motorista, mas a cada poste você vai bater, vai subir em toda a calçada. Aí você não é motorista, certamente não é habilitado como motorista. Então, o pecado é uma ocorrência inevitável na nossa vida, como acidente, e não como algo permanente. É isso que João está falando. Se dissermos que não temos cometido pecado, se você diz assim: não, tem 10 anos que eu não peco, 5 anos, uma semana, é um pouco difícil de imaginar isso. Assim como é errado você dizer assim: eu peco o tempo todo, a todo instante, a cada segundo. Também não é postura cristã, não é próprio do cristão, não é uma realidade do cristão. Porque você não pode nem dizer: eu não peco mais, porque eu fui regenerado, porque eu nasci de novo, eu sou nascido de novo, nova criatura, então eu já não peco mais. Eu tive uma fase na minha experiência pastoral em que havia um grupo de irmãos, eu não estou dizendo que não eram cristãos, nem nada, mas que assumiram essa ideia da chamada santidade absoluta e plena nessa vida. Então você era regenerado, tinha o Espírito Santo, e você então não peca mais. Você não comete mais pecado, porque você vence todos eles, todas as tentações, nunca mais você vai pecar. João está dizendo: se dissermos que não temos cometido pecado, algum pecado, seja qual for, o pensamento, cobiça, desejo, ódio no coração, ou raiva, ou ira no coração, nesses termos, a quebra lá dos princípios bíblicos apontados pelo Senhor, como da santidade, se quebramos, então pecamos contra o Senhor. Então também dizer: eu não peco mais, se eu disser isso: não, agora eu sou crente, agora eu sou nascido de novo, regenerado, sou um cristão, renascido em Cristo, e agora não peco mais. Se você afirmar que não tem pecado nenhum, não peca mais,
João está dizendo, fazemo-lo mentiroso. Qual o sentido disso? Se eu afirmo, não peco mais, eu não cometo, não tenho cometido pecado algum, eu não cometo mais pecado porque eu sou santo, impecável, você faz isso de forma mentirosa, mesmo que com boa intenção. Mas isso é uma mentira. Fazemos-lo, portanto, fazemos isso de forma mentirosa. E outra possibilidade, talvez a mais contundente, até a mais correta, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como a sua palavra não está em nós, é a palavra de Deus, fazemo-lo mentiroso. Fazemos a quem mentiroso? Aquele cuja palavra está em nós, que é o próprio Deus. Se eu disser que eu não tenho pecado nenhum, que eu não cometo pecado, que eu sou absolutamente santo, impecável, porque eu sou do Senhor, então eu faço a Deus mentiroso, a Cristo mentiroso, que diz na sua palavra todos os pecados. Não há possibilidade nesse sentido de que alguém possa viver. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim e por tantas vezes eu faço. Miserável homem que sou, é uma luta. E ele então se angustia com isso. A pessoa que nunca pecou, a pessoa que nunca pecou, a única pessoa que não tem pecado, não teve e não tem, foi o Senhor Jesus. Puro, santo, justo. Sua mãe teve pecado, Maria, João Batista teve pecado. Aliás, João Batista, Jesus disse, dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. João Batista é o ser humano, portanto, nascido de mulher, maior do que todos. Moisés, Elias, a própria mãe do Senhor Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Não é um demérito para a mãe dele, nem para Moisés, nem para Abraão, nem para Jacó, nem para nenhum dos santos que as Escrituras nos apontam. Mas todos pecaram. João Batista disse, eu careço de ser batizado, por ti tu vens a mim para ser batizado? Deus o abençoe, me abençoe, para que tenhamos consciência disso. O pecado, infelizmente, na nossa contingência humana, é uma ocorrência inevitável. Inevitável no sentido de ainda acontecer conosco. Mas, graças a Deus, pode ser também. Vencidas as tentações, evitando muitas vezes. Que Deus nos abençoe e nos livre de cair em tentação. Amém. Amém.